A criança, toda criança, seja de que raça for, seja negra, branca, vermelha ou amarela, seja rapariga ou rapaz, fala a língua que falar, acredite no que acreditar, pense o que pensar. Tenha nascido, seja onde for, ela tem direito. Direito de correr, rir e brincar, desenhar e se divertir, amar e ser amada. Por mais que sejamos pequenos, somos grandes e temos direito de ser criança. Bom, o Conselho Tutelar ele faz parte do Sistema de Garantia de Direitos, o SGD. O SGD ele é composto por representantes de todas as políticas públicas do município, sejam elas educação, saúde, habitação, assistência social. Dentre esses órgãos existe o Conselho Tutelar. A Fundação Abrinq, ela é uma organização sem fins lucrativos que luta pelos direitos da criança e dos adolescentes. Foi criada em 1990. A gente consegue, dentro dos temas educação, saúde e proteção, com programas e projetos, atender as crianças e adolescentes. Qual a função do Conselho Tutelar? O que o Conselho Tutelar faz nesse SGD e como ele age? Ele age de três formas. Ele age pela ação ou omissão dos pais. Então, quando o pai age errado, o Conselho Tutelar, ele age. Quando a família não age, ele também pode atuar. No Estado, então, pela falta, ação ou omissão da ação do Estado, o Conselho Tutelar também pode agir, ou em razão da conduta da própria criança ou adolescente. O programa Prefeito Amigo da Criança é um programa criado pela Fundação Abrinq em 1996. E foi uma ideia da Fundação de construir uma estratégia onde pudesse, a partir do envolvimento dos gestores municipais, atingir o maior número de crianças e adolescentes possível. Então o programa ele convida os prefeitos a assumirem um compromisso com a Fundação de que durante o seu mandato eles vão priorizar a atenção para a criança e adolescente. Esses compromissos são transformados numa agenda de trabalho, que nós acompanhamos ao longo dos 4 anos da gestão. Se esses compromissos são cumpridos, essa agenda de trabalho é implementada e os indicadores sociais que medem a qualidade de vida da criança e adolescente melhoram no município, ao final do programa o prefeito recebe o prêmio de Prefeito Amigo da Criança. Para nós é uma grande alegria receber pela terceira vez o prêmio Amigo da Criança. Isso demonstra que todo o trabalho feito pelos nossos servidores na área da saúde, da educação, da assistência social, todo esse trabalho foi reconhecido. Nosso compromisso com a criança, com o adolescente da cidade de Teresina, nosso compromisso é construir um futuro melhor. Compromisso com o futuro, compromisso com a criança. Parabéns, Teresina, esse título é toda a cidade. Nós devíamos ter não o prefeito amigo da criança, mas a cidade amiga da criança. Dizer que devia ser não o prefeito amigo da criança, devia ser a prefeitura amiga da criança, porque a prefeitura merece, a cidade merece ser assim chamada. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz todos os direitos que as crianças e os adolescentes têm garantidos em lei. Então, na verdade, se você for discorrer sobre o Estatuto da Criança, ele vem trazendo todos os direitos que a criança tem, desde quando está na barriga da mãe, até completar os seus 18 anos. Então, até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, em alguns casos ainda até 21 anos, os seus direitos estão garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E direitos que eu estou falando são direitos constitucionais quanto educação, saúde, lazer, esporte, cultura, assistência social. Então, cada artigo, cada capítulo do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz dos direitos que essas crianças e adolescentes têm. Então, o programa vai trabalhando por eixos, né? Então, a gente tem 2 eixos no programa. Um eixo de gestão pública e um eixo de políticas sociais. No eixo de gestão pública, nós trabalhamos planejamento intersetorial público, investimento público, e o terceiro eixo é de fortalecimento dos conselhos. Então, nesse eixo entra
a interação do programa com os conselhos de direitos da criança e adolescente e com os conselhos tutelares. Para o programa Prefeito Amigo da Criança, os conselhos tutelares são um dos órgãos mais importantes do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. Porque como ele atua quando o direito da criança já foi violado, então no território ele consegue ter um mapeamento dos principais agentes violadores, dos principais problemas que as crianças sofrem. A maioria das crianças que acabam sendo, né, levadas para um acolhimento institucional, normalmente são vítimas de abuso sexual, são vítimas de maus tratos por parte dos pais. E maus tratos que eu digo que são crianças que foram queimadas com bituca de cigarro, com ferro de passar roupa, apanhavam de fio de ferro. São crianças que são molestadas pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão. Então, as histórias não são realmente bonitas, né? E nós temos hoje em dia uma coisa também né, muito forte, a questão das drogas. Pais e mães, né, que vivem drogados 24 horas por dia e acabam não conseguindo exercer a sua função protetiva em cima daquela criança ou daquele adolescente. O que força por diversas vezes aquela criança começar a trabalhar, né? Então os pais colocam a criança na exploração do trabalho infantil, também é uma atuação do Conselho Tutelar coibir essa prática, né, de crianças trabalhando, forçam os filhos adolescentes a também serem usuários de drogas, né? Então, assim, as histórias de acolhimento institucional são tristes. Eu já fui coordenador de um acolhimento institucional durante 5 anos e já vi histórias assim que se eu fosse descrever todas, eu precisaria de 3 volumes de livros de 500 páginas cada um. Eu acho que uma das experiências mais marcantes para mim no acompanhamento do programa Prefeito Amigo da Criança foi conhecer um problema que a gente conheceu no município de Sobral, na gestão passada, em 2013, onde tinha um número muito alto de crianças que morriam por causas evitáveis e em razão de infecção hospitalar. Então, numa das visitas, a gente conheceu uma das crianças que estava no comecinho de um projeto piloto deles, que era para tentar resolver esse problema, e a menina foi chamada de Vitória, porque conseguiu sobreviver, né? E aí, no final do programa, em 2016, quando a gente fez a visita novamente, o prefeito conseguiu grandes avanços na cidade, nós conseguimos encontrar a Vitória novamente, já com 4 anos de idade, e foi uma surpresa muito agradável para a gente no programa, né? De ver, de fato, a política séria sendo implementadas na ponta. Então, vamos supor, em razão da conduta da família, a família não exerceu a função protetiva perante aquela criança. Então, é pela omissão da família. Aí vai se ver aqui no Estatuto da Criança quais são os direitos que aquela criança tem. Então ela tem direito de ser tratada com carinho, ela tem direito de frequentar a escola. Bom, mas ela não é que ela não está frequentando a escola porque a escola não tem vaga. Ela não está frequentando a escola porque os pais não matricularam aquela criança na escola. Então aí o conselho vai agir. Então ele vai fazer com que aquela família se reestruture, vai fazer com que aquela família matricule aquela criança, vai fazer todo o acompanhamento com a família. Um outro caso é na omissão, na falta, ação ou omissão do Estado. Aquela família foi procurar a vaga na escola, não tem a vaga na escola. O Conselho Tutelar vai fazer valer o direito daquela criança e adolescente e vai matriculá-la na escola. Bom dia a todos. Um tiroteio interrompeu as aulas na Escola Estadual Raul Brasil. Essa escola fica em Suzano, cidade da Grande São Paulo. As informações preliminares dos bombeiros são de que há 8 crianças feridas. Não se sabe as idades e repetindo que são informações preliminares. Então, na verdade, eu acredito que ninguém esteja preparado por uma situação dessa, né? Nós não podemos dizer que nós fomos pegos de calça curta, mas assim, dizer que você já tem tudo escrito, manual de funcionamento do que fazer numa crise dessa também não dá para se dizer.
Então o Conselho Tutelar atuou no dia nesse sentido, na garantia do direito. Né? Então, alguma criança precisando de atendimento que não está sendo atendida, alguma família que também estava necessitando de um apoio psicológico naquele momento e não estava sendo atendida. Então ele ficou à disposição no dia, aliás, assistência, posso falar pela assistência social, né? Assistência social no dia, nós montamos estandes de atendimento destinados às famílias, destinados às crianças, ao adolescente. O Conselho Tutelar se fez presente no dia. Muitas pessoas buscavam informações e às vezes nem era de competência do Conselho Tutelar executar aquela ação. Então ele estava ali, inclusive, para dar informações conforme os pais fossem chegando, né? Foi um alvoroço. Né? Então, assim, a gente foi mesmo se adequando, se readequando conforme a necessidade. Mas perante ao que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não prevê esse tipo de massacre, é exatamente isso. Né? A garantia do atendimento médico a priori para quem precisasse, do apoio psicológico e conforme caso a caso, no caso de algum desdobramento, essas famílias serem acompanhadas, né? De maneira psicológica, de atendimento à saúde e numa eventual negativa do Estado, o Conselho Tutelar agir por essa omissão do Estado em atender essas famílias ou essa criança ou esse adolescente.